3, 2, 1. Eu sou a Nádia Pinheiro, mãe, mulher e empreendedora. Estou aqui com a Fran Baroni, minha professora do coração e da vida. É uma pessoa que teve uma extrema importância na minha vida, porque foi na disciplina dela que eu ressignifiquei o meu lado profissional e também pessoal. Esse projeto nasce, né, na sua disciplina de ESG. E é uma honra, um prazer estar aqui com você. Você sabe o quanto você é especial para mim e o quanto você, como mulher, mãe, e, aliás, empreendedora, você pode impactar a vida de outras pessoas, principalmente de outras mulheres que acreditam que podem ressignificar suas vidas a partir dos 45 do primeiro tempo. É um prazer, Fran, estar aqui com você. Meu coração está em êxtase aqui nesse momento. Eu não sei nem como começo, porque a Nádia ela tem a capacidade de nos desconcertar. Ah, E essa apresentação, né, me deixa muito grata. E na apresentação, quando você colocou mãe, você não errou. Eu acredito que a maternidade, como a gente sempre fala para vocês em aula, ela não é uterina, ela vem do coração. E todos os meus alunos são guardados aqui. E você, como uma aluna tão especial, também está aqui. Então, não deixa de ser uma filha nessa trajetória de ser professora e estar professora. Então, eu aceito mãe com muito carinho. E se puder ter essa relação de mãe e filha, é o que a gente vai estabelecer hoje aqui, nesse bate-papo. Com certeza. Muito obrigada. É a primeira vez que eu faço um podcast na vida e estou estreando aqui na presença de uma figura maravilhosa que a Fundação Getúlio Vargas me deu de presente como aluna e agora amiga e parceira aí de jornada. Obrigada. Ai, meu Deus, que honra, Senhor. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar um dia que eu estaria aqui conversando com professores de uma instituição de ensino tão renomada como eu estou hoje. Porque a história, né, a gente pode ressignificar a partir das nossas vivências. Eu vim de uma origem muito humilde, né, tive muitas dificuldades para estudar e hoje eu estou aqui com um dos maiores cérebros pensantes da face da Terra. Então é uma honra, Fran, assim, que eu não tenho palavras para descrever o quanto eu estou feliz em você estar aqui iniciando o podcast, a primeira convidada escândala do Pod Escândalas. Eu amei esse nome, né? Porque é a nossa cara, né? É Escândala. escândala. E, bom, espero fazer jus Com certeza. ao que você me apresenta. Eu sempre digo que Nádia, ela erra pro excesso com relação a mim. Então, assim, vamos lá. Preparou um tema maravilhoso e vamos ver se a gente consegue falar em alguns minutos, Com né? Porque isso é certeza. tema para 24 horas. Exatamente. Né? Mas aí com a Fran a gente tem esse Vamos conteúdo. tentar. Fran, tem uma música que eu gosto muito, que é Ninguém Explica Deus. Né? E aí ele, num dos trechos, ele diz assim: teoria para explicar, ou Big Bang para disfarçar. E aí, como nós surgimos na Terra? Quem nos colocou aqui? Quais as características que nos fizeram pertencentes a esse universo? Você já percebe que Nádia já começa tacando a pedra no telhado de vidro, né? Então, é escândalo mesmo. É escândalo. Uma pergunta como essa não é complexa, ela não é uma pergunta simples de responder, mas como eu acredito que esse podcast ele tem que chegar para as pessoas, para que as pessoas entendam um pouco mais desse sentido, uma das minhas formações é ser graduada em ciências biológicas. E algumas disciplinas da faculdade foi entender um pouco dessa origem, né, no que nós chamamos de biologia evolutiva. Quando você pergunta o Big Bang, né, e como nós criamos, eu acredito que a partícula central disso tudo é uma partícula que eu chamo de engenheiro maior e eu chamo de Deus. Sim. Esse evento acontece motivado por uma partícula maior, única, e acredito que Deus é algo que motiva todos os outros elementos, como a gente vai falar aqui. Sim. Né? Das questões evolutivas, filogenéticas, ontogenéticas, que são inerentes à transformação das espécies. Mas esse engenheiro maior nunca vai ser esquecido aqui na nossa fala. Então, é bem exatamente o que essa música diz e fala, eu acredito. Hoje, até os físicos contemporâneos, eles chegam a cálculos muito complexos e no final eles precisam admitir
a partícula de Deus. Exato. Então eu começo dizendo que é realmente o sentido da música, o Big Bang existiu, mas por um motivo maior. Sim. E esse motivo é a partícula que nós denominamos Deus. Tá, é isso mesmo. Eu compartilho do seu pensamento, né? Acredito que Deus move tudo, faz tudo, eleva tudo e tem nos proporcionado, inclusive, estar aqui, porque é um momento único, né? E é um momento de muita felicitação e é um momento que realmente a gente deve entender que a gente precisa compartilhar informações, né? Principalmente nesse mundo ainda que está tão necessitado, né, de informações úteis a serem compartilhadas, né? E aí a gente tem essa diferenciação de mundo, né? A gente começa aí com o mundo beat, vai para o mundo VUCA e do mundo VUCA a gente vai para o mundo Bunny. Vamos falar um pouquinho sobre esses mundos para que as pessoas entendam como é mais ou menos a parametrização de cada um deles, o que mudou de um para o outro, né? E como a gente está nesse universo hoje estabelecido. Então, bacana quando você traz essas, né, significações, mundo Meet, mundo VUCA, mundo Bunny. E o mundo, né, quando ela começa a falar do VUCA, eu estou falando do pós-Guerra Fria. Sim, né? 1980 ali, né? Isso, por volta de 81, 80, né? Por aí. E é essa questão do mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, e aí você até acrescentou o H, que eu achei bacanérrimo, hiperconectado. Né? Isso é uma questão muito importante, porque assim, o mundo muda e nós não observamos a mudança. Isso é muito interessante porque é inerente à nossa espécie. Exato. A nossa espécie hoje, né, desse ser humano, que é o Homo sapiens, ele tem muito problema de enxergar o que nós temos por vir. Sim. E aí a gente tem o que nós chamamos de uma miopia. Exato. E para miopia a gente coloca o quê? Óculos. E aí, esse óculos, o ser humano hoje, o Homo sapiens de hoje, ele consegue dar uma olhadinha há 70 mil anos atrás, lá na savana africana, e entender que esse ser humano que desponta, né, dentro da linha evolutiva de vários hominídeos, né, que daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais disso, mas quando ele desponta, ele não vê essas eras passar. E o mundo VUCA, que acontece no pós-guerra, é um mundo que trouxe muita transformação. E aí, quando a pandemia inicia, há também o surgimento do que nós chamamos desse mundo Bunny. Frágil, ansioso, não linear, não né? linear, as coisas acontecendo numa velocidade estratosférica. Exato. Né? Nada linear, ansioso demais, né? Que é o que a gente vive, né? Eu acho que o nosso século, acho que a gente vive esse mal do século, da ansiedade, do estresse, da saúde mental até, né? Que a gente precisa estar tratando desses assuntos e que hoje são de senso comum para todo mundo. E essa ansiedade comum ao Homo sapiens da atualidade é aquela muito observar o futuro e se preocupar com algo que a gente não sabe mesmo. Não tem como controlar. É uma variável incontrolável. Então, a própria pandemia que nos surpreende foi um evento incontrolável. E o ser humano tem essa dificuldade de fazer essas análises. E a gente nunca vai conseguir entender. Claro que temos a gestão de risco para tentar nos controlar, tentar fazer análises de cenário, mas a gente nunca vai saber. Então, esse mundo VUCA, que passa para ser Bunny, é uma transformação em que eu costumo dizer que hoje esse Homo sapiens ele enfrenta uma savana africana diferente. Não aquela de 70 mil anos atrás, mas uma savana africana em que a gente precisa lidar com outros elementos. Um deles é a ansiedade. Sim. Um mundo ansioso, um mundo que quer uma resposta muito imediata, rápida, né? Um mundo que não respira. Exato. Um mundo que às vezes não se conecta com os olhos das pessoas. Um mundo em que a gente tem mais dificuldade de construir o que a gente chama de soft skills, que são aquelas habilidades comportamentais, de empatia, né? tão necessárias, resiliência, compaixão, né? Tudo isso. Amor ao próximo. Perfeito. Né? Que é tão importante, está tão em falta no nosso mundo. Né? Parece que a gente evoluiu e, de certa forma, retroagiu. A gente está deixando de ter coisas que eram extremamente importantes para o nosso desenvolvimento social. Concordo.
né? E dentro disso, a gente esquece o mais importante, né? Porque neste mundo bunny, né, quando a gente começa a observar o surgimento da internet das coisas, inteligência artificial, 5G, né? tudo, blockchain, É. nos dá a possibilidade de ganhar o mundo. Sim, Mas a gente ganha o mundo e se perde também. Então, eu costumo dizer que é um mundo em que, se nós não tivermos consciência, a gente ganha o mundo e se perde. é. E aí a gente não ganhou, a conta não fecha Não no fecha. final, né? É. Então, esses mundos, eles se transformam e isso impacta diretamente essa espécie, que é o Homo sapiens. É. Então, esse mundo hoje que nós vivenciamos é um mundo que tem muita oportunidade, Sim, mas também que temos muitos desafios. E como a gente vai Exatamente. enfrentar isso, é. é o que nós estamos batendo esse papo É, aqui. é o que o Mário Sérgio Cortella diz assim: a internet aproximou os distantes e distanciou os próximos, né? Então, hoje é muito mais fácil a gente manter uma conexão com quem está longe, com a pessoa que está do outro lado da tela, do que com o seu filho que está ali na sua sala, pedindo socorro, pedindo atenção, pedindo carinho. Então, a gente precisa estar sempre fazendo esses paralelos, né, Fran? Para que a gente entenda que evoluir também é evoluir emocionalmente, também é estar a par do outro, né? Viver pelo outro, porque a gente, desde sempre, a nossa espécie, ela precisa ter laços sociais. E parece que agora a gente está, de certa forma, esquecendo o que nos deu condições de estar aqui. Perfeito. Né? Quando você coloca a questão dos laços sociais, a psicologia social chama isso de inteligência colaborativa. Sim. Esse ser humano, ele só consegue ter esse avanço, né, na própria linha evolutiva porque ele se socializou. Exato. E ele se socializou principalmente se organizando em grupos, que naturalmente viraram times, e através da comunicação, esse Homo sapiens começou a comer melhor. Sim. Olha só, ele começou a caçar animais maiores, Exato. começou a comer um aporte proteico muito maior, e por isso ele conseguiu sair de uma massa de 400 centímetros cúbicos de massa encefálica, né? para 1.500. Exatamente. Então, esse salto evolutivo veio através da alimentação. E você fala, nossa, mas por que os caras começaram a comer melhor? Porque eles começaram a se organizar socialmente. E essa organização social veio com comunicação. Exato. Olha a importância desse mundo super bunny, né? Conectado, nós olharmos para o outro e entender quem é aquela pessoa por trás da tela. Exatamente. Né? Porque isso nos trouxe até aqui. Esse Homo sapiens nos trouxe até aqui com toda a sabedoria dele. E é esse momento da inteligência colaborativa, enquanto a gente se socializa e comunica, que nos faz trabalhar em equipe, em time, assim por diante. E é tão interessante que a gente parece que está montando uma coxa de retalhos, né? Porque o tempo todo a gente precisa olhar para frente, mas não esquecer as lições aprendidas do passado, né? Então, assim, a gente tem a questão da comunicação, foi o nosso grande diferencial, mas hoje a gente vê que as pessoas quase não se comunicam. Elas falam muito, assim, é uma comunicação meio que vazada, assim, vazia, né? A gente meio que desaprendeu a conversar, que é o mais importante Perfeito. na nossa espécie. E essa comunicação tão importante, eu costumo dizer assim, Nath, que vamos imaginar, né? A gente lá no ensino que a gente chamava de ensino básico, Sim, fundamental. Hoje temos algumas denominações, mas vamos lá, a gente passa tanto tempo decorando o caminho dos alimentos, Sim. fórmula de Bhaskara, mas a gente não aprendeu a resolver os nossos problemas, as nossas divergências conversando. Exato. Qual foi a disciplina em que um professor nos colocou frente a frente para ouvir opiniões diferentes, Sim. entender um dos lados e ali a gente estabeleceu uma comunicação fluida? Porque tudo aquilo que a gente não consegue resolver, a gente chama de ruído. Exato. E esse ruído é que causa desavença, é que não resolve o problema. Que faz com que as pessoas não trabalhem em equipe. Perfeito. Né? Porque o ser humano é a menor unidade de uma organização. Então, se você não consegue fazer isso, estabelecer isso com outro ser humano, que dirá numa empresa. Exato. Não é? É aí onde tem a visão míope e ampliada. Porque nós somos aquilo que nós
nos propomos a ser também profissionalmente, Perfeito. não é? E isso, na nossa formação, enquanto depois profissionais, a gente busca um curso de MBA, Sim. uma pós-graduação, para aprender aquilo que a gente não aprendeu na base. No Então, começo. que eu consigo ver cenários em que os modelos educacionais já estão se adaptando para trabalhar as soft skills nessas Sim, crianças. exatamente. Isso é muito bacana, É. porque o que nós precisamos hoje são pessoas mais treinadas nesses quesitos de comunicação, que é a base. A evolução só aconteceu por conta da comunicação. Exatamente. Esse Homo sapiens teve que olhar e falar assim, vamos junto. É. Porque se não for junto, não vai A dar gente certo. não consegue. 70 mil anos atrás, tem a Eles resposta. tiveram essa resposta, Essa né? resposta. E é isso que eu digo, assim, a gente sempre volta no passado, a gente precisa voltar ao passado para não desfazer de tudo que a gente aprendeu e de toda a evolução que a gente teve. E essa conversa que você está estabelecendo é tão maravilhosa que me fez lembrar do deus Janus. Deus Janus é uma figura, deus romano, que tem duas faces. Ele ensina a olhar para o passado e ensina a olhar para o futuro, para que a gente possa planejar muito bem o presente. Sim. Cada dia é por si só uma vida. Exato. E ele diz o seguinte, o passado você aprende muito sabiamente para que você não repita os erros que você Sim. cometeu. O futuro a gente constrói no presente. Exatamente. É vivendo de melhor forma o presente. Então isso me fez lembrar o deus Janus, que fala muito de uma liderança chamada liderança ambidestra. Sim. Que é uma liderança em que você tem uma visão 360. 60. Então aqui, olha que bacana, a gente está falando você começou com Big Bang. E aí já vem para VUCA, Bunny. E aí assim a gente fala de organização, mas não é? E a gente está falando disso tudo para pessoas que vão se reconstruir, né? Se ressignificar, porque a gente está falando o tempo todo de ressignificação, de olhar para um fato que aconteceu e recolocar ele da melhor forma possível, para que a gente possa caminhar melhor do que a gente caminhou. Só que a gente precisa entender que, assim, acho que a soft skill mais interessante, né, que a gente tem no mundo hoje é entender que nós somos humanos, que nós temos conexões com as pessoas e que nós precisamos deixar o coração falar. E aí eu vou voltar aqui para um parêntese, né? Quando eu entrei na FGV, a FGV é a instituição de ensino, acho que mais bem conceituada, né, em nível nacional e internacional que nós temos no Brasil. E quando eu entrei na FGV, eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Uma sala com um conceito lá em cima, hard total, né? E eu fiquei assim, com o passar do tempo, eu tive a graça de ter, a graça que eu digo de ser agraciada, né? De ter pessoas como você, com um conhecimento intelectual lá em cima, e que vem com essa mensagem que dizer assim, não, nós somos humanos, nós temos sentimentos, nós vemos além de números. Porque a gente passou muito tempo, né, Fran? Eu acho que muito voltado para essa questão de eficiência, eficácia, entrega, produção. E não, éramos como se fôssemos máquinas, né? Que ali não, aqui eu trabalho e daqui para frente é que eu sou ser humano. E eu acredito que houve uma revolução, inclusive na educação, de mudar essa metodologia, essa sistemática. Porque hoje a gente vê com vocês que a FGV tem uma nova roupagem nesse sentido. Ela diz, não, nós estamos trabalhando pessoas, nós estamos desenvolvendo pessoas. E eu acho que isso é tão restaurador para cada um que passa ali, porque é uma coisa assim transformadora, não é? E eu acho que é exatamente isso. Acho que a gente precisa sempre estar olhando. Não, nós somos humanos, não é? E é bem essa ótica, né? Entender que o processo de educação é transformar pessoas. Então, quando você coloca isso, né, que a fundação, junto com os professores, tem essa função de transformar, e você é alvo disso, né? Nós somos também, né? Eu costumo dizer que a gente não consegue ensinar se a gente não vivencia isso. Então, a professora Fran de 5 anos não é a mesma professora. A professora Fran de ontem não é a mesma de hoje. Não é. E, meu Deus, eu não quero ser nunca a mesma pessoa. Eu quero estar aqui sempre colocando para vocês algo de novo. Sim. Aquilo que eu posso... E assim, dentro desse contexto,
quando você fala de evolução, de adaptação, de transformação, principalmente o que você passou, Sim. o que você está ingressando numa nova jornada. Isso não é diferente, também passei por uma transição de carreira, né? E isso é muito importante porque mostra um conceito que nós chamamos de lifelong learning. Sim. Aprender a reaprender todos os dias. Sim. Né? O Epícteto, um filósofo muito importante, ele diz que é impossível um homem achar que sabe tudo. Sim. A gente sempre tem oportunidade de aprender. E aquele que se acha pronto, na verdade, ele está iniciando uma trajetória, né? É então, verdade. essa sensação de plenitude no saber, ela nunca pode nos abraçar. Não é uma verdade absoluta. Não pode, Não nunca é. pode ser. Não é. Na hora que nós formos abraçados por essa certeza, é quando a gente está no início do processo de conhecer. Sim. E aí a gente percebe que as pessoas mais fluentes e catedráticas de um assunto são aquelas que têm mais dúvida. Sim. E essas dúvidas, elas precisam nos perseguir, porque elas nos colocam num ambiente que não é confortável. É. E a gente sempre busca melhorar. E é isso Que mesmo, bacana. né? A gente tem que, assim, entender que a gente está nesse status quo aqui, nessa zona de conforto, nesse ostracismo, mas a gente precisa dar o salto, né? Eu acho que eu tenho um livro que eu gosto muito, que eu sempre cito ele, que é O Mito da Caverna de Platão. Então, é como se eu estivesse naquela caverna, ali, olhando as imagens que eram projetadas, tidas como verdade, e eu acredito que muitas mulheres, muitas empreendedoras têm essa visão, né? E aí, de repente, você diz, não, isso daqui não tá bom para mim agora, eu preciso evoluir, eu preciso seguir, eu preciso ver o que tem lá fora. E é doloroso. O processo de mudar é muito difícil, envolve muitas vertentes, né? E você precisa seguir, você precisa ter um parâmetro ali, uma luz que você precisa seguir e dizer, não, embora esteja doendo, o processo vai me edificar. E você cita, quando você fala da alegoria Sim. da caverna, você está falando da República de Platão. Sim. O livro mais rico, né? Ele e a Bíblia, somados, são uma das literaturas mais ricas que nós temos hoje já escritas. Sim. E aí, quando você fala da República de Platão e fala do mito da caverna, que as pessoas não conseguiam sair daquele ambiente porque achavam que aquelas sombras... Eram verdades, Quantas né? pessoas vivem na caverna? Exato. Quantas pessoas têm medo de sair e ver a luz e quer ver as sombras? Exato. Tem medo de ir atrás dos sonhos. Exato. Né? E isso é muito importante, porque É. você está mostrando hoje que nunca teve medo, né, gata? Então tá aqui enfrentando um novo papel. Um novo papel. Crente que Deus está tomando a frente de tudo. Então, assim, quando eu digo que eu estou muito feliz, eu vou repetir isso milhões de vezes, porque, assim, a oportunidade que você está me dando de compartilhar conhecimento, né, com tantas outras pessoas que vão nos assistir, que vão compartilhar esse vídeo, sabe, Fran, é assim, o professor, ele está lá num pedestal, né? E aí você está descendo desse pedestal e se colocando aqui à nossa disposição. Meu Deus do céu, quão rico é este momento. Mas se colocar no pedestal é uma situação que o processo de ensino-aprendizado ele é junto. Agora, né? Visto dessa forma, ele né? sempre tem que ser junto. Então, eu tenho algum percentual e vocês têm outro, né? Então, é algo que é sinérgico. É sinérgico, é uma troca, né? Se colocar no pedestal, é uma hierarquia que não cabe o processo de ensino e aprendizado. Né? E a gente está aqui exatamente isso, batendo papo, construindo, Sim. né? Para que quem esteja nos assistindo pense assim, cara, se elas fazem isso, por que eu não faço também? Exatamente. Né? E se esse eu, é o papel, Carlos, fez isso né? lá no passado, Exato. por que eu não faço hoje também? Exato. Né? Porque a gente vencer tem que olhar o medo, né, Fran? Eu acho que é extremamente importante, porque o medo e a coragem, eles estão ali juntinhos. Perfeito, né? Né? O excesso de medo e o excesso de coragem, vícios. Sim. Todo excesso, todo extremo é um vício. Então, isso é um conceito aristotélico de Aristóteles, que foi nada mais nada menos que tutoriado por Platão. Sim. E Platão tutoriado por Sócrates. Então é uma linha, né, de sabedoria. Quando Aristóteles diz que a mediania, então nem muita coragem, nem muito medo. Vamos encontrar o meio termo. Sim. Então,
só para falar um pouco do medo, o medo, ele é importante porque nos garantiu enquanto o Homo sapiens está aqui. Exato. Sobrevivência. Esse Homo sapiens, se não tivesse medo, ele ia enfrentar tudo quanto é tipo de caminho novo. Ele morreria. Sim. Então, por que, por exemplo, que a gente tem medo do novo? Porque o nosso DNA acha que está na savana africana. Sim. Então, você olha um caminho novo e fala assim, opa, esse caminho não trilhei. Eu posso ser ceifado e matar toda a minha genética. X é a genética evolutiva. Quando ele faz essa rejeição ao novo, ele traz esse DNA que todos nós, no caminho da mudança, a gente, opa, não quero. Por que eu não quero? Porque é algo que o nosso DNA evolutivo diz, não vai para um caminho novo, você não conhece. Tudo na savana africana vai te matar. Então a gente meio que dava uma parada. E ele fazia uma análise, geralmente uma análise mais rápida, que não gastava energia, que a gente hoje, né, o Kahneman chama isso de S1 e S2. A gente bota o córtex pré-frontal para pensar no S1, gasta menos energia e fala, não quero. Não quero. Bem assim. Aí, internamente a gente pode falar não quero, ou externamente a gente pode rejeitar. Aí, se eu rejeito e vou embora, eu não tenho oportunidade de testar. Sim. E quando a gente coloca isso para testar, a gente está indo para um caminho chamado caminho S2, que gasta mais energia. Lá para a savana africana, gastar energia era só para correr de ameaças, Sim. reprodução, Sim. né, É. natural, e comer. Exato. Eu corro, como e reproduzo. Então, pensar, cara, isso é novo, é um cenário diferente, só que a gente não está na savana africana, Exato. mas o nosso DNA pensa. Então, uma coisa que é muito importante, eu falo isso por mim. Cara, por que eu estou sendo resistente a essa ideia? Simplesmente porque é da minha biologia evolutiva. E aí eu paro, você não está mais na savana africana, Fran, e aí eu volto, coloco exatamente uma estratégia do que eu posso aprender e ir colocando o erro como uma estratégia de acerto. Exato. Porque quando eu erro, o erro às vezes é meu melhor professor. Exato. E aí eu entendo que essa resistência natural que todos nós temos a um caminho novo é da savana africana. Exato. Entendendo esse passado, eu posso me compreender melhor, que é, lembra do iceberg? Sim. A psicologia social é aquilo que você vê. A biologia evolutiva, isso que você traz aqui pra gente, nessa construção de evolutiva, é a base, é o nosso DNA. Então, entender isso é muito legal, porque o medo nos mantém vivo, mas ele não pode nos paralisar. Não pode. O medo, ele tem que ser a válvula da gente frear e falar assim, vem cá, vamos fazer um mapeamento de risco. Exato. E eu ia falar exatamente, vale o risco, né? E assim, uma coisa que é muito interessante, o errar é humano, insistir no erro é que é burrice. Então você tem que, não é sábio, né? Tem que seguir, tem que aprender com o que você tem e ir seguindo e procurando novas oportunidades. E é isso que a gente tem feito evolutivamente, né? A gente tem seguido, tem procurado novas oportunidades e aí hoje nós estamos onde nós estamos hoje, que é no topo da cadeia alimentar. Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre. E assim, quando você fala de insistir no erro, e a gente fala que não é muito sábio, um dos maiores problemas da insistência no erro é o ego. Sim. É a nossa resistência em não quero errar, não quero mostrar. E a vida tem me mostrado com exemplos de empresas, então estou falando de exemplos gerenciais e pessoais, de que aquelas pessoas que admitem o erro e o tomam como uma universidade são aquelas pessoas que saem exatamente daquela situação mais rápido. Sim. Então, às vezes, quando as pessoas são muito resistentes à mudança, eu estou no erro, mas eu não quero mudar, eu não quero olhar, são pessoas que às vezes entram no movimento giratório, que chama looping browniano, e que as pessoas não conseguem sair e avançar. Isso. Então, às vezes, é aquela história, né? Eu prefiro ter paz do que razão. Sim. Às vezes, a paz ela é encontrada no momento em que você fala assim, será que eu estou tão certo assim? Será que eu não preciso olhar e falar, não, tudo bem, eu errei, desculpa, vou aprender com o meu erro, mas eu vou seguir. Verdade. Isso é você engolir o ego, né? E o ego, na maioria das vezes, é o que nos mata no fim do dia. Tá? Não é o medo, é o ego, é o olhar umbilical. E esse Homo sapiens da savana africana, se olhasse só para ele, ele comia e não dava o alimento para sua prole, para sua família, para o seu grupo, para o seu bando. Então é olhar para o outro e entender que o outro não é perfeito, mas também eu não sou.
e olhar naquela questão de que vamos junto. E uma coisa bem interessante que você falou agora, que naquela época se dizia o seguinte: é preciso uma tribo para cuidar de um humano. Trazendo isso para o mundo moderno, né, para o século XXI, se as mães solo daquela época já precisavam de uma tribo para garantir a proliferação da espécie, imagine hoje, né, nesse mundo tão competitivo, tão doentio até, desequilibrado, né, Fran? Porque a mulher, ela acaba exercendo muitos papéis. Ela tem que estudar, ela tem que cuidar da casa, ela tem que se colocar profissionalmente, ela cuida muitas vezes das tarefas domésticas sozinha. Então, assim, hoje a gente precisa entender que se naquela época, 70 mil anos atrás, a gente precisava de uma tribo para ajudar e para constituir aquela sociedade, imagina hoje como é que é essa diferença, como isso é necessário, como a rede de apoio é necessária a essas mulheres. Então já era uma coisa que a gente precisava há 70 mil anos atrás. Imagine o mundo de hoje. Claro. Concordo 100%, a formação complexa do ser humano em time, em grupo, em famílias, né, em pequenas tribos, ela garantia a melhor sobrevivência da espécie. Aí quando você coloca na questão da rede de apoio, a gente só consegue ver a necessidade quando você vivencia na pele, né? Às vezes quem nos escuta e fala, esse negócio de rede de apoio é uma balela, mas eu que sou uma tia, madrinha, né, entendo a necessidade de apoiar na formação e condução de uma vida. Exato. Né? E a gente sabe dos papéis que uma mãe, uma família, numa família exerce, né? Junto com a função ali parental do pai, assim por diante. Mas a gente sabe que essa rede, ela não é uma questão de modismo. Não, ela é algo que vem... É real e necessário. Desde 70 mil anos atrás. É real e necessário. Então, a gente vive nesse mundo aí, Bunny, né? E a gente precisa ter essa rede de apoio, principalmente para incentivar mulheres a se recolocarem, né, em suas vidas profissionais, porque muitas delas abrem mão por conta dessas outras tarefas que são ditas não essenciais, e que na verdade são importantíssimas, né? E aí o recado que a gente precisa passar é que criem essas redes de apoio, né? Que tornem isso viáveis em suas vidas, porque isso vai proporcionar a elas também uma valorização, uma visibilidade no mercado muito maior. E a gente já via isso há muito tempo. Então é uma evolução que a gente precisa estar ali sempre alinhando a coxa de retalhos. Ela vai lá, volta, alinhava e segue, claro, né? Eu acho que é muito importante essa coisa dessa rede de apoio, dessa visibilidade que a gente precisa ter. E aí, pegando um pouco também do S, do social, né? A gente tem muito a questão da segmentação ainda, né, Fran? De gêneros mesmo na sociedade, nas corporações. A gente pegar um estudo aí da Fortune 500, né? Apenas 7% das mulheres das empresas mais desenvolvidas dos Estados Unidos estão com cargo de CEO para mulheres, né? Se a gente for para a Europa, isso cai para 3%. Então, assim, como é que só 3% das mulheres querem chegar aos cargos de CEO ou o mercado, a sociedade não proporciona isso a elas? Bacana. Essa temática que você traz, principalmente quando você incita o S, então você começa dizendo que a disciplina de ESG, que é ambiental, social e governança corporativa, em inglês, né? E quando você fala do quesito social e coloca a questão da liderança, com esses dados que nós temos aí, sim, muito importantes, eu gostaria de dizer o seguinte: hoje o ESG virou métricas de mercado financeiro para que você avalie a solvência de uma empresa. Então, eu vou te dar o dinheiro, eu quero saber se você vai me pagar. Exato. Essa é o ESG, ele nasce com esse grito de olhar o ambiental, olhar o passivo ambiental, o passivo social e estruturar a governança corporativa para que as empresas possam honrar aquilo que elas pegam enquanto capital pool de investimento. Uhum. Então, o investidor olha isso. Mas o que... Aí você fala, nossa, mas é uma métrica financeira. Mas o que o ESG nos traz além disso? Aí você traz o S. As mulheres, dentro de cargos de liderança, são métricas
que essas empresas mais engajadas com a temática ESG precisam entregar. Aí você fala assim, nossa, mas por quê? É porque acontece que o nome disso é equidade, não é igualdade. A igualdade é diferente de equidade. Rapidamente explicando a diferença de equidade e igualdade, é o seguinte, imagina que eu chamo todo mundo para o baile, isso é igualdade, estou convidando todo mundo para o baile, mas eu também vou te convidar para o baile e vou te convidar para dançar, aí isso é equidade. Então, eu imagino a igualdade e equidade, uma figura que não me sai a cabeça, todo mundo vendo um jogo, um baixinho, um alto. E a igualdade e a equidade, então eu chamei todo mundo para ver o jogo. O baixinho não consegue alcançar, mas eu chamei ele igualitariamente para esse jogo. Mas quando eu dou um banquinho para esse baixinho assistir da mesma altura, você equiparou de forma equitativa o olhar. Sim. Então, dar condições. Quando a gente fala de mulheres na liderança, esse percentual tão pequeno, ele vem principalmente porque nós não podemos colocar uma mulher a fórceps num cargo de liderança só para atingir um número. Eu acredito na jornada, Nádia. Exato. Eu acredito na construção de lideranças. Mulheres negras, indígenas, mulheres de qualquer etnia e de qualquer gênero, denominação, quando a gente trabalha a jornada. Então, a mulher ingressa no ambiente de trabalho e eu vou construir uma jornada para que ela possa alçar o cargo de CEO. Sim. Para que ela possa alçar o cargo que ela conseguir de acordo com o desenvolvimento de competência. Não adianta nós colocarmos uma pessoa, uma mulher, num cargo para que ela possa atingir uma métrica sem a competência desenvolvida. Claro que não. Costumo dizer que a melhor forma de ser demitido é ser alçado a um cargo muito alto sem a competência desenvolvida. E para isso precisa de apoio, né, Fran? Para que ela vá se desenvolvendo, porque a jornada é muito árdua, né? Então a gente precisa estar dando esse apoio, precisa chamar a atenção da sociedade para isso, para que a gente tenha condições de desenvolver essa mulher ao longo de sua jornada profissional. Nós precisamos dar apoio para que ela se desenvolva. Aí se você imaginar na pirâmide, né? A base da pirâmide eu coloco todo mundo. A mulher negra, né? O PCD e assim por diante. Sim. Mas quem é que alça os cargos para chegar até nível de CEO? São aqueles que você percebe a construção desse caminho, desse tutorial, dessa jornada. Então, não é deixar entrar de forma igualitária, é dar as condições necessárias para que a gente preencha esses cargos de maneira verdadeira. Sim. Porque ESG é ser de verdade. É uma métrica do mercado, mas eu quero verdadeira. Exato. Claro, porque a gente trabalha com números falsos. Exatamente. Até porque hoje é muito das empresas, né? A gente está trabalhando com a transparência, né? Que é um dos valores do ESG, da governança. Que sustenta isso tudo é a governança corporativa. Exato. É o pano de fundo, né? Exato. E quando você coloca a governança corporativa, a transparência é um dos alicerces. Os maiores valores, né? E aí a gente tem que fazer isso de uma forma muito orgânica, né? Seja de dentro para fora, não é que seja só o greenwash, né? Para as pessoas verem. E aí, quando a gente fala do quesito de mulheres na liderança sem estarem para o social washing, exato, é o ambiental washing, e o greenwashing, você abraçou toda essa sigla dizendo assim, parece que hashtag só que não, né? Aí é que está o problema, né, Fran? Porque a gente precisa ter mais verdade nisso tudo, né? E aí a gente vem ainda com alguns números, né, que chocam, de certa forma, precisam ser atentados para que a gente olhe isso daí e veja, comece a processar panoramas diferentes. Por exemplo, na política, né? O Banco Mundial diz que apenas 6 países têm direitos iguais para homens e mulheres. Qual é a nossa representatividade política, né? Como nós estamos? Será que se as mulheres estivessem em um panorama mais equitativo, né, nós estaríamos com rumos políticos diferenciados? Né? Onde é que essas mulheres estão? Quantas estão sendo colocadas lá no fundo da caverna de Platão? Né? É uma pergunta que precisa ser elucidada para que a gente siga adiante nesse caminho evolutivo também. Né? Então, por exemplo, a indústria cinematográfica, 89% dos diretores
são masculinos e produzem conteúdos relacionados à mulher com roupas meio que ousadas, né? E levando muito para temas relacionados com a limpeza, a cozinha, que eu acho que a gente tem que mudar muito esse parâmetro, né? E é por isso que nós estamos nesse Pod Escândalas, né? Para transformar esse panorama, porque a gente precisa dizer, nós somos mulheres, nós somos femininas, mas nós temos cérebros, né, equitativos ao do homem, e ainda hoje isso precisa ser elucidado, ainda hoje isso precisa ser dito, porque parece que a sociedade não vê, né? O que você acha disso? Tudo que eu quero falar que eu sou uma excelente cozinheira, amo cozinhar. Né? Eu também. Degustei um almoço maravilhoso, né? Amo receber na minha casa. Maravilhoso, perfeito. E eu falei assim, olha, o meu lugar preferido é na cozinha. Mas o meu lugar preferido é onde eu decidir estar. Exato. Onde eu me preparar, eu vou estar. Muito bem. E você também. Amém. E você que está assistindo também. Isso mesmo. Porque quando a gente desenvolve competência e entrega o resultado, é incontestável a sua presença. Talvez a gente vire um engodo se nós nos vitimizarmos. Sim. Mas se a gente enfrentar, vem cá, eu estou numa reunião, aí uma determinada homem fala, vai lá, desliga o slide para mim, abre a janela. Não, você vai. Exato. Você vai. Você pode. Eu estou numa reunião participando, por que eu vou? Você Exatamente. vai, a gente está de forma equitativa participando disso aqui. Né? Então, às vezes, são alguns vieses inconscientes, a gente chama isso de viés inconsciente. Esses vieses inconscientes vêm de toda uma sociedade que construiu a figura da mulher linkado a esses elementos. Exato. E a gente precisa fazer essa desconstrução. Com certeza. Mas eu não estou aqui querendo travar uma briga entre homens e mulheres. Não. Nós precisamos de seguir apoio e seguir juntos. Tudo aquilo que separa, repito, tudo aquilo que separa o ser humano entre extremos detrai. Somos juntos. E aí, eu não costumo falar de feminismo, eu costumo falar de feminilidade. Exato. A mulher é mulher. É tão mais suave, é tão mais bonito, é tão mais amplo. Exato. E essa presença da mulher com essa feminilidade, com essas características que são inerentes ao nosso gênero, ao cromossomo XX, Sim. que é o que nos denomina, né, dentro dessa linha de biologia, é o que traz aquele diferencial para o ambiente, né? Então, a gente precisa aprender, eu costumo dizer que a gente precisa aprender muito com os homens, olha só como é que eles são. Sim. Tem um determinado cargo, e aí o homem preenche 10% das competências, ele bate no peito e fala, é meu. E nós, Nádia, temos 95% das competências e habilidades desenvolvidas, a gente fala assim, será? Então, esse sexo que é dito sexo forte, ele realmente é forte porque ele enfrenta nos 10% o desafio. Mas vem lá, da nossa biologia evolutiva, que esse cara tinha que bater no peito e falar, vem cá, eu vou trazer alimento para isso aqui. Enquanto nós ficávamos a par desse cuidado, né, parental. Mas a gente tem que aprender com esse sexo. E eles também têm que aprender com a gente. E desse contexto da mulher se sentir não preparada, vem o que nós chamamos de síndrome da impostora. Sim. A gente vai alçando cargos maiores e vai falando assim, será que eu posso? Será que eu posso? Isso é muito voltado à mulher. Então, olha como que os homens, quando enfrentam desafios em que não estão preparados ao ponto, né, de enfrentar, eles vão lá e assumem. Eles nos ensinam a ter coragem. Né? E a mulher tão dedicada, tão meticulosa, se debruça em cima daquilo. Exato. Tão perfeccionista. Tão perfeccionista, né? E às vezes isso nos paralisa. Sim. Então eu gosto sempre de olhar, né, por cima do muro e falar assim, cara, olha só como é que esses meninos nos ensinam. E é aquela pancada, vamos junto, e eu vou com você. Então, muito do meu comportamento, né, e às vezes nossa, a professora Fra Guerrida, né, eu atuo num cenário que é dominado por homens. Sim. Né? Mas eu não me sinto em nenhum momento diferente porque eu sou mulher e eles são homens. Eu me sinto exatamente no meu lugar. Exato. É o meu lugar. E eu vou ocupar, porque eu me preparei, eu me preparo para isso. Exatamente. E as mulheres que não estão nos escutando, né, quando ouvir, isso é para você.
É verdade. É para você. É isso mesmo. Ah, eu não estou pronta. Vai que no caminho a gente explica. Exatamente, dá certo. Segura na mão de Deus. E vai. É isso E mesmo. isso vem desse sexo, É. né? Então, concordo que essa é uma realidade que a gente precisa trabalhar todos os dias, principalmente fazendo algo que é o tal do empoderamento. Sim. E o que você faz é isso. Esse podcast nada mais é que um grito de que mulheres, Acordem. eu posso. É. Eu tô nos Eu 45 do primeiro tempo, mas tem uma vida Jogando inteira bolão, pra jogando frente. bolão. Então, eu estou aqui me desafiando. E isso foi um startzinho que eu contribuí 1%. Muito. 1%. Muito. E esse 1% é a minha função. 1% na mão de quem prospera e prolífera como você, transforma em 1000. Oh, meu Então, Deus. é exatamente uma parceria, né? Que alguém acende uma luz e você com aquilo faz Você ilumina, um né? Big Bang. Você Vai explode. transformando. Porque a faísca foi acesa lá na hora Perfeito. certa. E isso tudo é algo que a gente precisa se aproveitar. Quantas vezes mulheres têm sites do lado? Há pessoas que falam assim, cara, faz sentido o que essa pessoa está falando. E a gente espera um momento adequado. A gente espera. E o ato de esperar pode não vir. Exatamente. O momento pode não chegar. E você tem que criar. E aquele cavalo encilhado passou uma vez só. Monta naquele. Se você não montar naquele, depois vai vir outro animal que não dá nem para você pegar. Então, eu acredito muito em oportunidade. Sêneca diz o seguinte, que sorte é quando a oportunidade encontra a preparação. Eu, parafraseando Sêneca, sempre disse que a gente dá sopa. Lembra da sopa? Sim. Sopa é igual a O mais P mais A. Sopa é igual a sorte, não existe. Sim. Sorte é uma fórmula que tem que ter oportunidade, preparação e atitude. Você vai ter a chance. Está preparado? Você estudou? Você se debruçou? Sim. Você se dedicou? E aí eu estou falando de um MBA, Sim. de um mestrado, doutorado. Conseguir a hard skill, beleza. Consegue isso tudo. E você tem atitude? Sim. De você sabe usar o seu conhecimento? Pronto. De ir lá, querer fazer acontecer? Então, nossa, Nádia deu sorte. Nádia deu sopa. Sorte. Sopa. É sopa mesmo. A sorte é uma desculpa que as pessoas dão. Na verdade, a sopa é a equação, a sorte. Sorte é igual, né? A sopa é igual, sorte é igual, oportunidade, preparação e atitude. Se eu não tenho nenhum desses elementos, eu não tenho sorte. Exatamente. As pessoas mais sortudas são aquelas que trabalham muito para se desenvolver. E se preparam muito. Nossa, mas a Nádia tem uma boa condição econômico-financeira porque ela deu sorte. Sim, porque ela deu sopa. Sorte é igual a oportunidade, preparação e atitude. Exatamente. E a colocou nesse ambiente, nesse lugar. E a gente se coloca onde a gente está. Onde a gente quer estar. Pronto. Não é? Fran, queria agradecer esse primeiro episódio com você, dizer que foi um prazer imenso estar aqui com você, que você é uma pessoa que realmente me dá aquele friozinho da barriga de poder ir adiante, de seguir. Eu acho que foi um encontro de almas, de verdade. Concordo. Né? Queria muito lhe trazer para conhecer também a minha família, porque eu não sou absolutamente nada sem eles. Eu digo para onde eu estou que, assim, o que eu sou, eu dependo deles. Então, fiquei muito feliz de ter essa oportunidade de conversar com você, de trazer você para minha casa, né? De estar aqui no primeiro podcast, Pode Escândalas, com você. Eu realmente imaginava isso, eu sonhei com isso. Então, assim, meu coração é que não cabe em mim de tanta alegria, de tanta felicidade. Muito obrigada pelo seu tempo, pelas palavras que a gente conversou aqui, por todo o conhecimento que você tem e por essa disponibilidade incrível que só você, sendo esse ser humano que você é, poderia estar aqui hoje. Eu costumo dizer, Nádia, que eu consigo entregar o meu propósito de vida e eu quero... Posso ter tempo de eu contar esse caso? Claro rapidinho? que sim. Olha só. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, qual é o seu propósito de vida? E já me perguntaram várias vezes qual era o meu propósito. E a gente sempre tem uma teoria, se chama teoria da conformação. A gente não quer ser, a gente quer conformar, a gente quer ser muito parecido com a matilha, né, com o bando. E eu sempre dizia que o meu propósito era
exatamente a missão, visão e valores da empresa que eu dediquei muito tempo, né, na minha trajetória profissional, que era um mega propósito, que era transformar a vida das pessoas pela E educação. você faz isso. E sempre foi o meu propósito. Mas um dia, lendo um livro, esse livro se chama Coeficiente de Persuasão, na página 47, esse livro me perguntou assim, afirmou, agora, nesse exato momento, você recebeu uma fortuna em milhares de euros. Então, eu sou rica de forma a nutrir gerações e gerações. E nesse contexto, ele diz o seguinte, você ganhou também uma varinha mágica. Tudo que você for fazer vai dar certo. É a varinha do ok. Aí esse livro me perguntou, com muito dinheiro e com a possibilidade de dar certo, escreva no papel o que você faria. Eu, de forma inocente, fiz assim. Primeira coisa, escrevi 5 coisas. A primeira coisa era estar dentro de uma sala de aula do nível da Fundação Getúlio Vargas. A segunda, a terceira e a quarta e a quinta, todas elas são o que eu vivo hoje atualmente, estar perto da minha família, desenvolver meus trabalhos, estando perto daqueles que são tão quistos por mim. A pandemia me fez mudar do querer ter para querer ser. Foi uma mudança muito rápida, a fórceps que a gente teve que ter. Mas esse livro me mostrou o meu propósito. Porque lá na frente, ele disse assim, pega aquela página 47 onde você respondeu no papelzinho. Leia agora. Isso é seu propósito. E sabe, Nádia, quando eu li meu papel, ele perguntou assim, o que você faz hoje está alinhado? E era totalmente diferente. O ano era 2018 e o meu propósito estava indo para este lado e a minha vida profissional e pessoal para este lado. Estavam totalmente indo de encontro um ao outro. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Plano de ação. Sou a mulher do plano de ação e vamos executar. O plano de ação é nosso, o de execução é de Deus. Exato. A gente planeja e pede a bênção dele para dar certo. Então eu coloquei no papel quando eu ia sair, a data que eu ia sair, veio a pandemia. E nesse mundo pandêmico, Bunny, tudo aquilo aconteceu muito rápido. Muito extremo, né? Muito rápido. E aí o que acontece? O meu propósito, que era para 5 anos, teve que se alinhar em 3. Sim. E quando eu saio dessa condição que eu achava uma condição confortável, eu entro nessa vida de transicionar, é uma vida que você vai lá no subsolo, Sim. se reencontra, se abraça, chora, grita, e aí você sobe o morro também, socorro, né? Mas você vai ter uma hora que você sobe o morro. Sim. E esse aporte, né, dessa você pergunta... vê a luz, né, Fran? E essa pergunta do livro, né, quando você tem muito dinheiro e a possibilidade de ter o ok, é aquele medo. O ser humano, ele não inova, ele não vai para caminho novo porque ele tem medo de falhar, principalmente financeiramente. Sim. E ele tem medo de errar porque humanamente a gente não quer errar. Exato. Nós então, temos a tendência a ser perfeccionistas, quando né? este livro, então, me mostra que eu tô rica, milionária, em euros, e que tudo que eu vou fazer dá certo, eu coloquei o meu propósito de verdade no papel, porque ninguém conseguia me extrair. Ninguém conseguia. Eu coloquei nesse papel, um post-it, me mostrou a Fran que eu sou hoje. E que talvez é uma Fran que amanhã, depois, nesse papelzinho, pode mudar alguns propósitos. Mas eu quero encerrar falando o seguinte, uma das coisas mais importantes que me trouxeram aqui foi essa conexão que você tem com algo que é fantasticamente a única coisa mais importante, porque é a partícula do Big Bang, que criou esse universo que nós chamamos de partícula de Deus, ela se faz presente dentro do leito familiar. É verdade. Nossa família é a nossa partícula de Deus. É a nossa base. Então, por você ter essa base tão alicerçada e ser tão sinérgico ao que eu penso, eu me dedico um tempo corrido de estar aqui. E voltaria 1000 vezes. É minha primeira vez nesse podcast, nessa modalidade. Eu peço, assim, perdão por conta das gafes, mas eu quero dizer que eu estou muito feliz e seguimos juntas. A nossa trajetória não se encontra à toa, a gente se encontra por conta de algum motivo. E eu desejo que esses pod-escândalas recebam pessoas maravilhosas que exaltem realmente Francisca, Nádia
Pinheiro, nome forte de uma mulher guerreira, mãe, empresária, mulher, e que amanhã ou depois vai ter outras denominações, mas nunca esquecendo essa base, Exatamente. que é Deus e família. Ai, Fran, eu só posso agradecer, porque Amém. assim, para quem eu volto a repetir, né? Para quem teve a dificuldade que eu tive de estudar e ter hoje você aqui ao meu lado, é assim, é mais do que a Mega Sena acumulada ao infinito e além. Então eu queria dizer que eu agradeço demais, estou feliz demais. Eu nunca talvez saiba mensurar o Que dia de presente, hoje. hein? Pra Que presente mim eu ganho. Pra Eu tenho mim que contratar, despachar mala, porque essa bagagem aqui é impossível despachar com o avião só. Não, eu vou deixar mais você embora, não. Opa, já virei Já virou de casa. Então, muito obrigada, gente, por nos assistirem e fiquem conosco para mais episódios do Pod Escândalos. Foi bom, gente. Eu amei, meu povo. E aí? Opa!